Esse aqui você já sabe, é um bar. Vocês perceberam a diferença entre um e outro? Então vocês têm aqui um bar totalmente sujo, né, com pessoas ali, pessoas altamente alteradas, em estado etílico, uma bagunça, tudo sujo. Esse era o bar de antigamente, muito antigamente. Então, o bar moderno hoje é uma boa iluminação, uma boa estrutura de suporte ao cliente, acondicionamento dos alimentos, de apresentação, cria um clima, cria uma experiência para quem vai nesse bar. Então, é um bar que a gente está mais acostumado. Mas isso mostra só que o ser humano tem um poder de mudar e melhorar tudo. Só depende unicamente dele, né? Então, será que, eu pergunto para vocês, criar e inovar é importante? O que vocês acham? Do mesmo entendimento que criar e inovar é super importante. E por quê? Porque provavelmente o futuro é incerto. E quando a gente consegue tentar pensar algo que pode ser bom para a humanidade, bom para nós, isso nos deixa um pouco mais confortáveis e com boas perspectivas. É o que a gente chama motivados para a vida. Algo que muitos de nós estão ultimamente um pouquinho desmotivados, né, por vários aspectos da vida, cotidiano, econômicos, perspectivas e tudo mais. Mas é a hora principal de a gente colocar a criatividade para funcionar e gerar o que a gente chama de inovações. Minha opinião, eu acho que o ser humano se torna muito mais humano criando, porque toda a criação é a expressão de um sentimento. Quando eu criei essa palestra para vocês, eu estava colocando minha expressão nesse formato. A minha opinião, a minha visão, as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos. Então, criar me torna humano, me deixa feliz. Então, a criação é a expressão do sentimento. Toda forma de criação, sem preconceito. Vocês devem conhecer esse fulano aqui, né? Eu não vou pôr a musiquinha. Às 9 horas da manhã de um dia que esse ser iluminado acordou, um amigo dele o filmou cantando Caneta Azul, Azul Caneta. À 1 hora da tarde já tinham feito uma meme de uma rave tocando Caneta Azul, Azul Caneta. À noite o cantor sertanejo já o chamou no palco para quê? Para cantar Caneta Azul, Azul Caneta. Virou meme, correu o WhatsApp. Eu não poderia perder a oportunidade. Criei um videozinho no TikTok, Caneta Azul. Em um dia, esse vídeo teve mais de 60 mil visualizações. O brasileiro precisa ser estudado, e eu estudo, justamente. É isso que eu faço. Né? Porque a criatividade, em um dia, esse ser humano aqui se transformou num hit, num meme, e um chiclete que isso... Tá vendo que sorte, eu não coloquei a musiquinha? Mas por que é importante, então, a gente ser criativo nesse momento, ser rápido, né? Porque todo momento nós vivemos o que a gente chama de economia da expectativa. A gente está sempre na expectativa da próxima. Então, eu já fiquei com medo de colocar essas imagens aqui da Caneta Azul, porque isso foi na segunda. Na quinta... a galera já vai falar, não, isso já é antigo, isso já passou. Então, nós somos o tempo inteiro cobrados para sermos criativos. Nada do que a gente faz, nada do que a gente fez naquele momento é perene. Saibam disso. O que vocês estão estudando hoje, e não é culpa dos professores, não é culpa da Unip, não é culpa do livro, não é culpa de ninguém. Em 2 anos, 1 ano e pouco, já está, grande parte, totalmente obsoleto. Então vocês não podem, mas com uma certeza que vocês têm na vida profissional é que vocês vão estudar o resto da vida de vocês. Se vocês não fizerem isso, melhor para mim e melhor para os colegas que estarão estudando. Menos um competidor para lutar pelo mesmo lugar. Então, não quer estudar, acha que não é importante, não quer se atualizar, não quer fazer o microlearning, que é esses estudos, pouquinho de estudo todo dia, usando podcasts, YouTube, usando Instagram para estudar, não quer, não tem problema, ótimo. Eu, meu filho, um monte de gente aqui agradece para isso. Então, a única certeza que a gente tem é que estamos sempre em busca da próxima novidade. Procure as oportunidades, porque elas estão aí, estão no excesso de demanda que as pessoas têm por coisas novas, por objetos novos, por serviços novos,
por soluções novas. As pessoas estão em busca de soluções. Então não pensem em criar uma pizzaria que vai ter uma pizza deliciosa. Pergunta, que tipo de pizza as pessoas estão querendo hoje em dia? Será que elas querem pizza? É a pergunta essencial. Foco. Você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Eu recomendo. Então, se alguém aqui quiser fazer medicina e se especializar em ginecologia, não pode ser tarado. Porque não vai conseguir conciliar as coisas. É a mesma coisa que a gente leva para a vida. Tenham foco. Foco no que fazer, no como fazer e no para quem fazer. O administrador e também a pessoa da área de relações internacionais, a gente precisa ter um pouco um olhar interdisciplinar, saber um pouco de tudo para poder ter uma opinião, para poder tomar uma decisão, para poder escolher um caminho, mas ao mesmo tempo precisa ser um especialista. Tentar ser muito bom em um determinado segmento, um determinado tópico das nossas áreas, das nossas formações. Quando a gente tem foco, se concentra, tenta entender o que as pessoas, quem são essas pessoas e como vou satisfazer essas necessidades, esses anseios, essas soluções que as pessoas querem, eu começo a pensar nisso. Eu começo a ter insights. Como é que eu posso solucionar isso? Como é que eu posso resolver isso? Mas a gente, às vezes, acaba não deixando a coisa proliferar dentro do nosso pensamento. Tentem, ao mesmo tempo, ver, poxa, isso aqui me deu um insight. Alguns chamam de gatilhos, né? Então, os insights. Como é que eu posso transformar isso numa ideia? Como é que eu posso transformar isso em algo que um dia pode funcionar? Vocês acham que esse microfone está na minha mão porque nasceu natureza? Alguém um dia teve um insight. Pô, a voz daquela pessoa não dá para ouvir. Então, deixa eu tentar criar um equipamento que amplifique o som e eu possa ganhar dinheiro com isso. Isso é um exemplo simples, né, que eu estou colocando para vocês. Prestem atenção nos insights que a vida dá para vocês. Mas eu coloco uma observação para você. Execute essas ideias. Coloque elas em prática. Ou as abandone. Não tenha medo de abandonar ideias que você acha que não vão dar certo. Não tenha medo. Deleta. Corta. Bloqueia. Tá? Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Se a gente tem uns insights que transformam ideias e não realiza, os investidores ou alguém não vai acreditar em você, porque as pessoas que investem em negócios, que querem soluções e tudo mais, não compram ideias. Eles compram realizações, pessoas que fazem, pessoas que acontecem. Então, se algum de vocês aqui tem a ideia de um aplicativo, de um negócio, começa a trabalhar, desenvolve a melhor versão desse produto que vocês acham que pode ser. Mesmo que por enquanto ninguém se interesse, ninguém queira, mas põe no papel, começa a realizar, escreve linha de código, vê o que você precisa para estudar, para aprender, para desenvolver esse projeto, tá bom? Não fica só no campo da ideia, vai para a realização. Opa! E outra coisa que a gente aprende com a vida, liberar aquilo que a gente aprendeu para o mundo. Aquilo que vocês aprenderem, tentem de alguma forma passarem para os outros. Isso vai liberar a cabeça de vocês para novos insights, novas ideias. Porque essas pessoas que receberam isso de vocês gratuitamente vão devolver com sugestões, com ideias, com apoio, com um monte de coisa que é importante para a gente seguir em frente. Libere as oportunidades que você teve para os outros também. Não seja egoísta. Trabalhe colaborativamente. Isso é fundamental. Como professor, a gente trabalha colaborativamente o tempo inteiro. Não tem jeito, em todas as áreas. Não se fechem, sejam sociáveis. Tá? Sejam sociais e sociáveis. Aprendam a trabalhar equipe. É outra coisa que é fundamental para a gente poder pensar criativamente e gerar novos insights e ter novas ideias. A gente aprende muito com as outras pessoas. Vamos começar a entender essa relação entre criatividade, inovações e tudo mais. Bom, nós, seres humanos, lembra quem estudou aqui a pirâmide de Maslow, nos baseamos sempre em necessidades. As necessidades nos fazem mudar, elas criam os fatores de mudança da nossa vida. Se vocês estão estudando aqui, é porque alguma necessidade lá atrás os estimulou a estar aqui nesta noite. Então, provou algum fator de mudança que vocês precisam provocar na vida de vocês, que seja alguém mandou, não importa, mas alguma necessidade que foi detectada estimulou vocês a estarem aqui. Esses fatores de mudança clamam por inovações. O tempo inteiro fala, não, mudei, quero mudar, mas o que pode me ajudar a mudar? E é a inovação que faz a humanidade caminhar. A gente vai falar aqui de
das mudanças estruturais. As necessidades normalmente geram o que a gente chama de mudanças estruturais. Uma delas é a necessidade de sermos sustentáveis. Tudo que nós fazemos, gente, não dá para ser da mesma forma que éramos antigamente. Consumir sem medir, existir sem perceber onde e como nós estamos deixando nossos rastros. Até porque vocês têm filhos ou vão ter filhos e o planeta precisa ser preservado. Tanto a humanidade quanto a natureza, a mãe natureza. Tá? Fora que isso, a gente precisa incluir pessoas. Ó. Temos a chance de incluir pessoas que uma hora dessas estão achando que a vida está uma pi e não a fazer para mudar. Então, ser sustentável está a ajudar pessoas também. Servir pessoas. Vamos viver 150 anos. Dizem, meu filho tem 10 anos agora, ele deve, segundo os estudos, quando lendo, ele deve viver 105, 110. Os filhos deles já devem viver, teoricamente, de acordo com algumas coisas que a gente vai falar, 150 anos. Mas viver como 150 anos? De que forma? Em que planeta? Né? É isso que a gente precisa pensar. Fora que nós estamos vivendo uma coisa chamada... Quantos insights vocês tiveram aqui? Será que é num escritório desses que eu quero trabalhar? Daqui a 20, 30 anos eu estar como uma EMA? Ou eu posso criar soluções? Como é que eu posso pensar o escritório, a empresa, daqui a 20, 30 anos? É uma tarefa nossa. A medicina, ela é uma cliente muito forte da inteligência artificial, né? Ela está monitorando, ela vai começar a monitorar o nosso corpo. A internet vestível, roupas, equipamentos que vocês vão começar a usar, vão começar a monitorar o seu corpo o tempo inteiro, vão mandar informações para o hospital ou para o seu médico, tá, o tempo inteiro de como você está funcionando. Você consegue ser monitorado e aí um tratamento mais adequado, um diagnóstico mais adequado a você. O Google, por exemplo, essa semana começou um projeto de treinar inteligência artificial para usar o nariz e identificar aromas. Lembra que a gente fala, pô, tá uma delícia, pena que eu não posso te mandar o cheiro. Você vai poder mandar o cheiro. Logo, logo. Que pena que não foi você que teve esse insight, né? De mandar o aroma para alguém. Imagina, tá com aquele churrasco, né? Sente? Como é que é? A gente posta a foto, como é que é? Ouve o cheiro, né? Ouça o aroma, não é isso? Agora vai poder sentir de verdade. Bom, se eu conheço a Google, isso não é para daqui a 20 anos, não. Tá? É para logo. As necessidades estão aí, as pessoas estão querendo mudanças, querendo soluções para os seus problemas, para o seu cotidiano. Isso gera os nossos fatores de mudança. E com isso, novas habilidades e novas competências estão sendo exigidas. Tanto, por exemplo, um profissional de administração que não tenta entender como que a inteligência artificial vai interferir na carreira dele, eu sinto muito. Então comece a tentar entender como que você, como administrador ou relações internacionais, como que a inteligência artificial vai exigir as suas habilidades daqui em diante. Como que ela vai modificar essas habilidades, essas competências que são exigidas de vocês. Que podem ser novas, reconfiguradas antigas ou extintas. Comece a analisar que tipo de administrador, que tipo de pessoa ou de profissional você vai ser dentro dessa nova perspectiva. Se você não vai ser um daqueles que já não são mais necessários, estão sendo preparados um monte de montadores, robôs montadores. Não é robô estático, linha de produção automotiva que vai lá e... Não. Eles constroem a estrutura, depois no final eles estão construindo estruturas em terceira ou quarta dimensão, como nós vemos aqui, e ele vai construindo sozinho, baseado no quê? Na sua habilidade mecânica, que ele foi construído para isso, e na sua programação. Então eles já conseguem construir estruturas. Por exemplo, uma casa pode ser, em pouco tempo, construída por um robô montador. Ou seja, será que o pedreiro vai ser necessário, hein? Mas por que você está falando isso? Porque normalmente vocês devem estar... Quem não tem uma atividade empreendedora, quem já não tem um emprego legal, uma atividade legal, está buscando. E você já deve ter deparado com vários entrevistadores. As perguntas dos entrevistadores hoje em dia estão se tornando extremamente criativas. E aí nós precisamos ser criativos nas respostas. Você prefere lutar com um pato do tamanho de um urso ou com 100 ursos do tamanho de um pato? Hein? O que vocês acham? Não precisa responder ainda. Qual o seu principal defeito segundo o seu ou sua parceiro?
Quantas bolas de tênis cabem dentro de um Fusca? Como você faria para organizar um jantar para 40 pessoas daqui a 2 dias? Se você fosse um biscoito, qual biscoito seria? Alguém sabe as respostas? Importa a resposta. Importa a criatividade que você usou para tentar explicar uma possível resposta mais adequada. Lembra aquele negocinho da prova? Professora, só o resultado ou põe na fórmula? Mostra a fórmula, o resultado não importa. Mostra a fórmula, não importa o resultado. Quer saber se você entende a fórmula, se você sabe pensar a fórmula. É isso que vocês vão ter que pensar de agora em diante. Não é a resposta pronta. Tá? O nosso tio Google, show, adoro o Google, mesmo porque se você não sabe sobre algo, para de me mandar mensagem e procura no Google. A resposta está lá. Adoro o aluno. Professor, você sabe o que é administração científica? Google. Ele, Google? Vai lá buscar, tá lá. Pô, são perguntas meio que... Então, mas não é a resposta que importa. É como você chegou na resposta. Então, se você, ou mínimo, entrou no Google e falou, pô, professor, eu tenho uma dúvida. Eu fui lá estudar no Google, fui ver no Google, não sei nem na biblioteca, hein? No Google, o que é administração científica? Eu vi a explicação, tal, mas eu não estou satisfeito com ela. Ah, vamos sentar e discutir por que você não está satisfeito com ela. Aí sim, isso é inteligência. Isso é você pensar sobre algo. Então, vocês vão ter que pensar muito em algumas perguntas de entrevista aí. Comunicação, improvisação, criatividade, resiliência. Todo mundo sabe o que é resiliência aqui? Tá? Aguentar ali. Liderança e ética no trabalho são essenciais. Hoje e sempre. Então, tentem desenvolver essas competências, essas habilidades. Se você quer ser um líder, um CEO, eu sou o CEO da empresa. Não, eu era CEO, aí quando você vê, o cara tinha montado lá uma startupzinha lá. Ele irmã dele e tal, ele era o CEO. Tá legal, cada um com a sua loucura, já falei. Eu sou o marketing e vendas, né, o CMO, criação e melhoramentos, o CPO, ou a pessoa que cuida da parte de processos organizacionais, o COO. Gente, são essas funções aqui que estão muito no radar das empresas. Não temos pessoas que pensem, pô, mas eu não sei fazer um impulsionamento no Facebook Ads. Isso é uma ferramenta de hoje. Ano que vem pode não ser mais Facebook Ads. Pensa como você atinge o mercado. Pensa que o Facebook Ads pode estar dentro da estratégia da tua tática de alcançar. Legal, mas pensa um pouco mais além disso. Tá? Então, essas áreas aqui estão sendo bem importantes hoje em dia na nossa formação. Aí eu começo a pensar nos diferenciais, mas dentro desse mundo competitivo, que tem necessidades, que tem fatores de mudança, as coisas estão mudando, as pessoas querem coisas novas, como que eu posso me diferenciar? Com criatividade, conhecimento e inovação. Vamos tentar entender um pouquinho de cada um deles. Criatividade é algo que envolve o fazer, o elaborar, o criar, mas também o realizar, o desempenhar, o acontecer. Criatividade não é só ter ideias, como eu falei há pouco, é realizá-las. Sejam criativos, mas sejam realizadores, makers. O que vem à sua mente quando você pensa sobre criatividade? Pensa aí, respondam para vocês. Vamos ver se a gente consegue bater aqui. É uma ideia original? Uma inspiração? São referências que você pode ter? É uma mente aberta? É um café? Um simples café? Não. Para ser criativo, para acordar, tem que tomar um café. Bater papo, conversar, blá, blá, blá. Tudo é criatividade. Tudo pode tornar a pessoa mais criativa. A coisa mais nonsense. Lembra da imagem do início, que eu coloquei do nosso caneta azul caneta? Explorem isso de alguma forma. O mais nonsense possível. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Criatividade é você ter imaginação aplicada a resolver ideias. O Clips. Você fica pensando, o que o cara estava pensando de bolar um negocinho que enrola. O Clip foi criado para criar uma solução para prender papel. Olha que se ele fez um bom negócio vendendo, né, a licença, a royalty, o papel, a patente disso, o quanto não gerou até hoje. Hoje em dia, a gente se preocupa menos com características do produto e mais com os benefícios e resultados que ele pode proporcionar para alguém. Então, quando vocês estiverem num momento criativo, tendo seus insights, não pensem só, vai ser amarelo, preto, isso não importa. Qual a solução que ele vai apresentar para a pessoa?
qual resultado, qual benefício ele vai proporcionar. O que ele vai mudar para a humanidade ou para as pessoas. Por mais que seja uma simples pizza, por mais que seja um simples sistema de entrega. Para ser criativo é necessário ser um rebelde, louco, gênio, artista. As pessoas nascem criativas ou não nascem criativas. A criatividade não pode ser aprendida. Criatividade requer um elevado nível de inteligência. Tudo bullshit. Mentira. Senão o cara não teria criado caneta azul, azul caneta. O cara teve um insight ali, pá, deve estar ganhando mais do que todos nós juntos hoje já, porque alguém já alguma marca. Nós temos a criatividade o tempo inteiro sendo estimulada. É só a gente olhar ao redor, vocês estão tendo a criatividade hoje de alguma forma estimulada. Quando a gente é criancinha, os nossos pais ficam tentando fazer com que a gente ande. Isso é exercício de criatividade. Né? Como é que eu vou pôr o pé em frente ao outro assim? A gente não sabe, não lembra, mas fez. Exerceu criatividade nesse momento. A gente cresce tentando ser criativo. Só que a vida impõe limites à nossa criatividade. E às vezes a nossa profissão, a nossa família, a nossa religião, a nossa sociedade, a escola formal, ela impõe restrições à nossa limitação. Por exemplo, um bebê. O bebê pensa, o que será que eu vou desenhar? Aí esse bebê resolve começar a tentar desenhar uma árvore para dar para a mãe dele de presente. Todo feliz. Aí a árvore do bebê. É uma obra de arte, vocês concordam? A criança tentou fazer o mais criativo possível que ela tinha naquele momento, com a sua habilidade, sua competência. A mãe amou. Está lá na geladeira. Eu tenho um desenho do meu filho que é um sol. Para ele era um sol, quando ele era menorzinho, que para mim parece uma bola de boliche. Mas para ele era o sol. Está lá guardadinho, tal, até hoje. A escola fala, não tá errado essa árvore. O certo é esse aqui. A criança fala, ops, não é para eu ser criativo. Deixa eu pôr minha criatividade nessa caixinha que todo mundo diz que é. Do cartesiano, do certinho e tal. E aí a nossa criança vai ficando para trás. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. A boa notícia é que os bloqueios podem ser removidos. Primeiro, precisa saber quais são os seus bloqueios. O que bloqueia a tua criatividade? Te faz travar. Por exemplo, alguém aqui já gravou um vídeo num stories de Instagram? Cada um tem o seu bloqueio. Então, a gente precisa entender quais são os nossos... Por que me bloqueia? Por que eu não consigo gravar um vídeo, por exemplo, num stories de Instagram? O que isso me... Falar em público, apresentar um trabalho. Quando eu falo na universidade, lá os alunos na graduação, seminário em grupo, professor, todo mundo precisa falar. Para desbloquear isso, a gente precisa ter atitudes criativas. Eu vou explicar algumas daqui a pouco, que eu uso e mostro, não está no livro. E ao utilizar algumas ferramentas de criatividade. Como eu desbloqueio minha criatividade? Assistindo séries, fazendo minhas atividades de pesquisa da universidade, até a Patagônia, até o norte do Brasil, o tempo inteiro. Eu adoro shows. Eu vou para o exterior para assistir shows, festivais. Adoro viajar. Vai falar, mas o cara pode. Não, milha pra cara. Eu estudo milha, estudem milhas. Estudem sobre milhas. É ótimo para exercer a criatividade para viajar. Mergulho com tubarões, mergulho em águas geladas, congeladas, voo, faço alpinismo na África, caminho em bordas de vulcões e também eu subo em picos altíssimos em épocas um pouco mais quentes. Eu exercito minha criatividade assim. Sou um ativista, tá? Tem a ver com atividades comunitárias. Então, sou um ativista comunitário, eu luto por coisas que eu acredito, tá? E não envolve nada de política. Eu sou voluntário em um monte de entidades. Aqui eu estava em Londres, eu fui trabalhar em Londres 9 dias. Aí estava tendo uma manifestação para chamar atenção para os problemas da Síria. Isso em 2015. Eu estava lá na manifestação, manifestando a minha opinião sobre o genocídio que acontece na Síria. Ou seja, ali eu conversei com os sírios, eu entendi o problema, eu vou participar. A minha criatividade foi a mil, insights, eu preciso falar para o mundo sobre isso. Fui voluntário nos Jogos Olímpicos, estou tentando aprender coisas novas o tempo inteiro. Faço vídeos no TikTok. Olha lá, eu rio de mim mesmo, eu não tiro sarro do outro, eu não faço bullying do outro.
Porque o outro é pobre, é rico, é branco, é negro, é índio, é amarelo. Não, eu faço bullying comigo. É a melhor forma de criatividade. Brinquem com vocês, sabendo quem vocês são. Sabendo, na verdade, lá no fundo, que vocês não são nada disso, que vocês mesmos estão brincando com vocês. Então, tudo isso é promoção de criatividade, tá, gente? Ser criativo é uma criança que sobrevive. Eu sobrevivi. Vocês sobreviveram? Vocês ainda são crianças? Sejam. Brinquem. Tirem sarro de vocês mesmos. Sejam nonsense. Aposto que se eu sou um selecionador de uma empresa, vocês estão dentro da minha empresa. Mas com responsabilidade. Em tudo que eu faço, eu sou muito sério e assumo tudo que eu assumo, eu vou até o final. Seriedade não tem nada a ver com brincar. A criatividade pode trazer conhecimento, que é outra coisa importante para vocês. Aí que a gente vem para falar das inteligências. O homem evoluiu. Hoje ele está pondo toda a sua esperança, sua atividade, seu futuro, sua profissão, tudo no computador e no celular. E daqui a um tempo só no celular. Então nós temos vários tipos de inteligência. Ah, mas eu não sou bom em falar, em fazer vídeo no Instagram. Mas eu posso ser ótimo em falar sobre natureza. Cada um assume, tenta buscar a sua inteligência, a sua competência naquilo que é bom. Não precisa ser igual ao outro. Não precisa acreditar no que a Anitta fala. Processo criativo ou conhecimento gera ideias. Essas ideias são escolhidas pela lógica. Eu preciso ser lógico também. Será que minha loucura toda, essa minha criatividade toda, tem aplicação? Lembra que eu já falei há pouco? Não é só ser criativo, tem que aplicar. A lógica que faz isso. Então a gente fica o tempo inteiro sendo criativo e sendo lógico. Isso é natural, isso é normal. Eu tinha um ovo, eu moro sozinho, tinha um ovo na geladeira, não tinha mais comida nenhuma, eu não tenho fogão. Falei, mas eu quero um ovo cozido. Aí fui fazer o quê? Google. Aí lá, não use papel alumínio que explode o micro-ondas, pega fogo. Falei, eu vou desafiar. Eu vou desafiar você. E fui. Aí eu peguei, falei, vou fotografar e vou postar no meu Instagram, no Stories. Galera, não, faz isso, vai explodir tudo. Falei, deixa explodir, tem seguro. Aí eu pus lá o ovo no porcaria do papel alumínio. Eu falei, peraí, por que ele pega fogo? Porque ele está quente. Vou resfriar o alumínio. Vamos pôr dentro de um pote com água gelada. Ele cozinhou o ovo sem queimar o papel micro-ondas. Criatividade, lógica, ação, realização. E um pouco de sorte também. E uma apólice de seguro top. Tá? Mas ideia sozinha, gente, isso não vai mudar o mundo, meu ovo cozido. Tá? Elas precisam ser implementadas. Eu até tentei transformar isso num negócio. Mas como que eu vou fazer isso? Não desisti. Então, todo o nosso potencial criativo, gente, que gera as ideias, pode provocar inovações. Inovação só acontece quando gera alguma coisa. Receita ou melhoria da vida das pessoas. Senão não passa de ideias, não passa só de criatividade. Transformem aqui essas ideias, o que vocês criam, as ações que vocês pretendem realizar, em algo que seja comercialmente viável. Então, o meu ovo foi ótimo, criativo, ganhei seguidores, likes e não sei o diabo a quatro. Mas não me gerou receita e nem mudou a humanidade. Então, não é viável em termos comerciais. Então, não é uma inovação. Simplesmente eu tive uma ideia criativa e sorte. Vocês já ouviram falar de IoT? Ou IoT? Ou IoT? Não? Comece a estudar isso. Internet das coisas. Internet of Things. A internet das coisas é a geladeira inteligente, é o micro-ondas inteligente, com inteligência artificial. É tudo. É o carro inteligente, é a casa inteligente, é a roupa inteligente, é a roupa que consegue mudar a temperatura de acordo com o ambiente. E também essa outra palavrinha, omnichannel. Ah, mas eu vou atuar no mundo real, eu vou atuar no mundo digital. Não existe mais isso. O consumidor ou as pessoas que vocês vão impactar estão em todos os lugares. Então impactem de todas as formas. Elon Musk, vocês já ouviram falar? Tesla, carros elétricos. Ele tem uma empresa de energia solar chamada SolarCity. Ele tem uma empresa de exploração espacial, SpaceX. E tem os carros elétricos que vocês mais conhecem, como a Tesla. Mais do que produtos ou serviços inovadores, ele criou um modelo de negócios totalmente inovador. Então é interessante para vocês se dedicarem um pouquinho para estudar o modelo de negócios Tesla, para vocês entenderem novas formas de produção, com sustentabilidade, quebrando paradigmas do setor automobilístico, formas de distribuição, formas de precificação.
design. Então é uma aula entender como que foi criado esse tipo. Ele é chamado de louco para alguns, sofre processos de outros, mas é um cara que precisa ser entendido, é um visionário para a nossa época. É o Steve Jobs dos dias de hoje. É interessante entender um pouquinho mais sobre Elon Musk. Os veículos autônomos se tornarão uma realidade comum no mundo? O que vocês acham? Os veículos autônomos se tornarão uma realidade comum no mundo? O que vocês acham? Carros completamente autônomos estão a caminho. Carros autônomos é sem motorista, não precisa de motorista. Você vai entrar no carro, vai ao aplicativo, você vai dizer onde você quer chegar, ele vai te levar. A Embraer, Universidade Federal do Espírito Santo, realiza o primeiro teste de avião autônomo no Brasil. Avião sem piloto, avião mesmo, não é aeromodelismo, não, avião. Avião elétrico também está surgindo. Isso aqui, ó, Porsche e Boeing se unem por um segmento premium de carros voadores. Premium por quê? Inicialmente esse produto é um produto que vai ser um pouco um Porsche que voa, já imaginou, né? É futuro? Não, é agora. Isso aqui vai estar no mercado em poucos anos. Em poucos anos, alguém vai estar voando com uma Porsche que não tem nada a ver com a Cayenne que vocês veem passar na rua. É outro design, é outra concepção, mas é uma tecnologia super embarcada. Então a capacidade de inovação tem que ser igual à habilidade de gerar ideias, eficiência de execução. E comece para isso ouvindo as pessoas, os seus consumidores. O consumidor tem um poder super interessante nos dias de hoje. É te pular ou te bloquear. Então, se você não tem nada importante a dizer para ele, ou não tem nada que realmente gere benefício para ele, ele te pula ou te bloqueia, ou te ama e te elogia e te acaba engajando no teu trabalho. Tem uma ferramenta para entender um pouco, para gerar ideias, que a gente chama de mapa de empatia. Cria um mapa de empatia para o teu amigo, por exemplo. O que será que ele pensa e sente? Você realmente conhece a pessoa que senta com você em sala de aula, que estuda com você, que vai estar com você 4, 5, 3 anos, que seja? O que ele pensa e sente? O que ele ouve por aí? O que ele vê? O que ele fala e faz? Quais são as suas dores? Quais são as suas necessidades? Aqui, os seus anseios. É uma metodologia chamada Design Thinking. Processo de geração de ideias, de prototipagem, de escolha final daquilo que vai ser colocado no mercado. Pensar e desenhar toda aquela ideia, aquele produto, de uma forma racional, metódica, para depois se transformar num produto. Então, identifique as oportunidades de inovação que sua empresa ou você pode abraçar usando isso aqui. Você pode desistir dessas suas ideias, esses insights lindos, usando essa metodologia aqui. Vocês procuram, ó, Design Thinking. Crie um produto pensando no seu produto. Não procure clientes para os seus produtos. Ao contrário, tente entender as pessoas. Faça esse mapa de empatia com o mercado. O que as pessoas estão vendo, ouvindo, sentindo, o que elas querem. Aí eu vou desenvolver soluções para essas pessoas. Não ao contrário. Use o método 5W2H, que é justamente você saber quem compra, ou quem quer, como usa, quanto isso vai custar, o que realmente isso é, por que eu tenho que oferecer isso, por que as pessoas compram, onde eu posso disponibilizar, online, real, por omnichannel e tudo mais, quando, em que momento da vida a pessoa vai precisar daquilo ali. Trabalhe em equipe, gente. Confie nas pessoas, começa a preparar as pessoas para trabalhar com vocês. Adoro, em todos os meus empreendimentos, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, eu gosto. Até como voluntário, eu gosto de me cercar de pessoas competentes, pessoas que eu confio, que realmente pessoas que têm os mesmos anseios que eu. Façam isso sempre. Escolham as pessoas certas para estar ao lado de vocês. Mas espera aí, emprego, não tem trabalho, não tem negócios, pelo contrário. Eu vivo e convivo com pessoas que toda hora estão com novas oportunidades, desenvolvendo novos negócios. Isso depende, claro, da competência e da criatividade de cada um. Pense em novas tecnologias, novos modelos de gestão, de negócio. Não fiquem presas só àquilo que é conhecido. Explorem. Sejam nonsenses também nessa área de aprender. Percebendo, eu tive um insight. Eu vou criar um grupo de relacionamento. Todo mundo fica nas suas casas, mandando mensagem, mandando beijinho, eu te amo, te adoro, quero te conhecer, não sei o quê, ninguém se encontra. Aí eu criei o quê? Um grupo chamado Amigo 013. É um grupo com 1.500 solteiros em Santos. Vocês imaginam, né? A criatividade que existe. Pode procurar no Face, tal, tá lá. É um grupo de Facebook secreto, vocês não entram. Vocês têm a informação que aparece uma página institucional, mas só entra convidado. Porque eu percebi que as pessoas estavam isoladas. E aí, com esse grupo, começou a ter tanta interação. Criei uma empresa para oferecer soluções para esse público, que é a Parte Eventos, que fazem festas, shows, entretenimento para esse grupo de solteiros. Tive um insight,
pessoas estão isoladas, trocando mensagens, querendo se conhecer. Vou criar um ambiente, uma comunidade onde elas se conheçam e oferecer um serviço. São festas extremamente shows grandes, de repente vocês já foram, algum, não vou falar, mas porque foi criada a partir de um insight de que as pessoas estavam sozinhas, sem relacionamento. Como você precisa pivotar é uma palavra de startup, né? De empreendedorismo. Se você precisa pivotar, mudar, radical, trocar de posição com relação à sua criatividade e poder de inovação, comece agora, é um bom momento. Tá? Gire em outra direção, seja nonsense, veja vídeos bobos, crie vídeos bobos, tire sarro de você, mas mantenha a sua base, a sua essência, o que você é. Porque as pessoas vão confiar em você porque você sabe que você é desse jeito. Teste tudo que tiver ao seu redor. Teste aplicativos, teste sabores, teste lugares, teste o que você acha que é importante. Isso vai, converse com pessoas desconhecidas, estranhas, ou pega um mentor, fala, eu preciso estabelecer isso, um professor, com certeza, sente com ele, converse, eu preciso explorar mais esse lado. Seja mais criativo, seja mais aberto para as coisas, mas também seja mais realizador. Criatividade sem realização não é nada. Para inovar, essa inovação precisa acontecer para o mundo. Já que eu não estou fazendo nada, vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, sem problema algum. E eu vou deixar a última tela aqui, quem quiser escanear, tudo para aquela brincadeirinha da mentoria, que eu vou proporcionar a mentoria para quem participar do desafio. Gente, era isso. Espero que não tenha atrapalhado a noite de vocês. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar na Unip sempre. Agradeço o Edson, o corpo docente, o corpo técnico e a vocês por terem paciência e a falta de criatividade de estar aí comigo. Tá? Boa noite para vocês.